nosso muito digno bispo Samuel Ferreira, que está aqui muito bem representado pelo querido pastor Sevilho Santiago e sua digna esposa, missionária Creuza Santiago. Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando, e é uma alegria poder estar aqui, e trago aqui a saudação do nosso querido pastor presidente, pastor José Gonçalves, que preside sobre nós ali em Vila Remo. Queremos louvar a Deus também pela vida dos queridos irmãos varões Raiz de Jessé. Louvamos a Deus por vossa vida e também por sua respeitosa liderança que preparou essa festa de uma forma tão maravilhosa. Desde que aqui chegamos, sentimos a presença de Deus de uma forma muito especial. Faço-me acompanhado do meu filho que está aqui e também do querido irmão Emerson Mota, que sempre nos acompanha, tanto dentro desse estado, bem como fora desse estado, pregando a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos aproveitar que estamos sobre os nossos pés, vamos abrir a Bíblia nesse momento, no tema que Deus confiou aos nossos queridos irmãos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Os irmãos que puderem nos acompanhar, por favor, sintam-se à vontade para poder nos acompanhar neste momento. Primeira Epístola Universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 15 e 16. Quantos acharam, confirme dizendo amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. No tempo 3, toda a igreja leia comigo esses dois versículos. 1, 2, 3. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito, sede santo, porque eu sou santo. Quem pode dar um glória a Jesus? Por favor, irmãos, tome o assento, louvando ao nome de Jesus. Meus abençoados irmãos, a epístola do apóstolo Pedro foi escrita aproximadamente entre os anos 63 e 64 depois de Cristo, com o propósito de falar aos nossos irmãos que estavam na Ásia Menor e também na Galácia, mas não na Galácia do Sul, para onde Paulo escreveu a sua carta, mas na Galácia do Norte. Também escreveu destinado aos irmãos do Ponto, da Capadócia e da Bitínia. E a maioria dos intérpretes acreditam que essas regiões foram as regiões que, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, propôs no seu coração adentrar dentro dessas regiões, o Espírito do Senhor Jesus veio a ele e disse para que ele não entrasse nessas regiões. Pedro está escrevendo essa carta, essa epístola, para poder encorajar a comunidade dos cristãos que ali estavam, cristãos em sua maioria pagãos, que haviam entregado a vida a Jesus e que também haviam deixado todo o paganismo e
toda a cultura idólatra dos seus dias. Portanto, a maioria dos teólogos divergem no que diz respeito ao propósito e ao contexto desta carta, dizendo que possivelmente Pedro escreveu para encorajá-los a suportar já a perseguição incitada por Nero, e outros acreditam que ainda não era a perseguição incitada por Nero, mas que esses cristãos aqui estavam sofrendo retaliações em toda a sociedade, porque eles haviam se entregado a Jesus e deixado de praticar toda a idolatria que fazia parte da cultura e do convívio social dos seus dias. Bem como eles abandonaram os templos, abandonaram as festas, abandonaram as orgias, abandonaram os banquetes, abandonaram todo o sistema de idolatria da sua cultura e, portanto, agora eles estão sofrendo inúmeras retaliações essas que eram locais, retaliações que não partia do império, mas que estava sujeito ao seu contexto social. Muitos deles haviam sido impedidos no mercado, tinham os seus bens confiscados, eram abandonados e postos de lado e sofriam inúmeras retaliações. Com isso, alguns cristãos que estavam sob o jugo dessa perseguição estavam querendo recuar, estavam querendo retornar às práticas pagãs para serem aceitos dentro da sua sociedade. Mas Pedro, com um coração pastoral, Pedro, com um coração cheio do Espírito, tem o propósito de escrever a esses irmãos para encorajá-los, para poder motivá-los, para poder despertá-los a não abandonarem a sua fé. Alguns historiadores do primeiro século, bem como Tácito e Suetônio, falaram que a perseguição mais proeminente que houve na década de 60 seja a perseguição incitada por Nero. Mas acredita-se que há problemáticas em comunidades e em regiões pequenas. Também não só ele, mas um dos pais da igreja chamado Policarpo, escreveu uma carta aos Filipenses e teve como base a primeira epístola de Pedro. E dentro dessa epístola, ele usa a carta de Pedro para encorajar todos os seus irmãos a suportarem as tribulações e as adversidades. Portanto, Pedro tem como objetivo nesta carta a dizer aos irmãos para que não recuem, para que não retrocedam, para que não se inclinem novamente ao pecado. Mas Pedro tem uma responsabilidade muito mais intensa do que nós estamos acreditando. Não é superficial assim, não é tão raso assim, porque os irmãos estavam sofrendo essa perseguição, correndo risco de morte, correndo risco de passar fome, correndo o risco de perder casa e serem lançados pela diáspora. Portanto, Pedro está escrevendo para encorajá-los e a dizer a eles para que eles permanecessem no caminho com Cristo e principalmente permanecendo santos, irrepreensíveis, imaculados, ainda que esta santidade os colocasse em risco de vida, ainda que esta santidade custasse o preço da rejeição, ainda que esta santidade
custasse o preço de ver os bens confiscados, ainda que esta santidade fizesse com que eles sofressem as mais dores adversas dessa vida, Pedro não retrocedeu e disse para que eles permanecessem sendo santos, porque santo é aquele que vos chamou, e está escrito: sede santo como eu sou santo. Glória ao nome de Jesus. O propósito de Pedro era combater toda aquela perseguição com santidade. Pedro não estava dizendo a eles para que fugissem da perseguição. Pedro não estava dizendo a eles para que combatesse o mal com o mal. Mas Pedro estava dizendo a ele que a santidade, a conduta pura, a conduta imaculada era uma resposta apologética à perseguição e ao sofrimento. Porque muitos desses irmãos estavam sendo acusados, estavam sendo caluniados, estavam sendo postos à prova. Então Pedro escreve esta missiva para dizer: a maior resposta que vocês darão a todas as calúnias e perseguições é se vocês permanecer sendo santos. Deixa eles caluniarem, deixa eles falarem o que eles quiserem falar, deixa eles tentarem excluir vocês. Uma hora eles vão perceber que vocês são santos, irrepreensíveis e que não fazem mal a ninguém. Então não abra mão da sua santidade. Quando alguém quiser colocar você de lado, não abra mão da sua santidade. Quando alguém tentar te excluir, não abra mão da sua santidade. Quando começarem a falar mal de você, não abra mão da sua santidade. Por quê, pastor? Porque a santidade em nós é o maior reflexo da presença de Deus sobre as nossas vidas. Quanto mais santo, mais cheio do Espírito Santo. Nós temos uma conotação a respeito de santidade um tanto equivocada. Nós acreditamos que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que pula, é alguém que roda, é alguém que sapateia, é alguém que grita, é alguém que agita. Mas biblicamente falando, alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que reflete a Cristo, reflete a natureza de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número capítulo 13 e capítulo 14, o texto diz que pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos. Não eram crentes da igreja em Jerusalém, não eram crentes que estavam do lado dos judaizantes, eram crentes que estavam sendo pastoreados por Paulo e Barnabé. Mas a mensagem, a pureza da mensagem, a alimentação era tão profunda que fez com que eles começassem a transmitir no seu caráter a pessoa de Cristo. Logo, quem estava ao redor chegaram à conclusão que eles não eram cristãos porque carregavam uma carteirinha, não eram cristãos porque faziam parte da igreja. Eles chegaram à conclusão de que eles eram cristãos porque eles andavam como Cristo, falavam como Cristo, se comportavam como Cristo, eram um reflexo de Jesus Cristo. Então eles chegaram à conclusão e disseram: vocês são cristãos. Por quê? Porque eu estou vendo a pessoa de Jesus Cristo em você. Paulo escreveu aos Gálatas dizendo: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. O propósito do Espírito Santo sobre nós não é só nos dar talentos, dons ministeriais e dons espirituais. O propósito do Espírito Santo é nos fazer
Santo. Eurico Bergstein, na teologia sistemática, apresenta um conceito maravilhoso. Ele disse a respeito da salvação: Deus é quem fez o projeto da salvação. O seu Filho Jesus Cristo foi quem executou o projeto da salvação. E o Espírito Santo é quem impetra no homem esta salvação, com o propósito de fazê-lo nascer de novo, debaixo da regeneração, debaixo da transformação, debaixo de libertação. Eu costumo sempre a dizer: primeiro água, depois fogo. Primeiro a lavagem da regeneração, depois o fogo do Espírito Santo. O problema é que nós já estamos querendo correr para o meio do fogo sem antes ter passado pela água. Antes de Israel ver a coluna de fogo à noite, primeiro eles tiveram que passar pelo meio das águas. Primeiro passaram pela lavagem da regeneração. O fogo, o batismo no Espírito Santo, ele é subsequente à experiência da salvação. Em primazia, Deus tem o propósito de te libertar, de te regenerar, de te transformar, de fazer você santo. E depois disso é que vem o batismo no Espírito Santo. Depois disso é que vem o fogo. Fogo sem água é fogo estranho. Fogo sem água é fogo de palha. Fogo sem água é fogo que agita, mas não produz avivamento. Ah, como orou Abacuque no capítulo 2, capítulo 3, e no versículo de número 2, dizendo: eu ouvi a sua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ah, como eu gosto da Bíblia, porque existe uma outra tradução que não diz na passagem dos anos. Existe uma outra tradução que diz no decurso dos anos, na passagem dos anos. Mantém essa chama avivada. Por que é que Abacuque ora assim? Abacuque ora assim porque ele tem na mente o avivamento de Josias, que não teve raízes, não teve profundidades. Com a morte de Josias, a chama se apagou. Com a morte de Josias, o avivamento parou. Então Abacuque está orando dizendo: Deus, manda um avivamento sobre nós. Mas eu não quero um avivamento que só dure uma gestão. Eu não quero um avivamento que só dure um congresso. Eu não quero um avivamento que só dure uma festa. Eu não quero um avivamento que só dure uma vigília. Eu não quero um avivamento que só dure quando tem comida dentro da igreja. Eu não quero um avivamento que só dure um movimento. Eu desejo um avivamento que atravesse o decurso dos anos. Acende uma chama, mas é uma chama que vai suportar a passagem dos anos. Por quê, pastor? Porque Abacuque não era dessa geração que pula no domingo e desvia na segunda, pula no domingo e bebe cachaça na terça, pula no domingo e se prostitui na quarta, pula no domingo e volta para o pancadão na sexta. Não, Abacuque faz parte de uma outra geração que é sacudido pela glória no domingo, mas está aqui na oração da segunda, é sacudido pela glória no domingo e retoma o caminho do monte na sexta, porque ele faz parte da ordem de Levítico 6:13, que diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deixa eu ver quem está comigo aqui nesta palavra. Deixa eu ver quem está comigo aqui nesta palavra. Solte o grito de glória para poder adorar ao nome de Jesus. Levante a mão lá no alto que eu recebo uma palavra. Que a pomba gira, arrume as suas coisas e vá fazer fusaca em outro lugar. Que o Zé Pilintra arrume as suas garrafas e vá fazer pancadão em outro lugar. Que o tranca-rua procure outra rua para fechar. Porque o Deus da Bíblia responderá com fogo, poder e glória. Deixa eu ver quem está sendo alcançado por esta palavra. Solte o grito de glória para chegar na eternidade.
Eu vou te dar 30 segundos para poder adorar. Vai. Deixa eu ver quem veio aqui para poder adorar de verdade. Eu vou te dar 30 segundos. Ei, levante a mão que eu vou entregar. Este mesmo avivamento de santidade vai mover a sua casa, vai mover a sua família, vai mover os seus filhos. Deus não te chamou para imundícia, Deus não te chamou para o pecado, Deus não te chamou para droga. Ele mandará dos altos céus. Só quem pode adorar, vai. Só quem pode adorar. Solte o grito de glória para poder adorar ao nome do Urabara Sami Dalabarakash. Urabasa Comedeca Mandará. Urabata Comedeca. Eu quero acreditar, pastor. Enquanto nós estamos aqui, Deus já mandou um avivamento lá. Enquanto nós estamos aqui, Deus já está movimentando a nossa casa lá. Enquanto nós estamos aqui, eu quero acreditar que Ele já libertou alguém da cachaça lá. Enquanto nós estamos aqui, eu acredito que Ele já libertou alguém da droga lá. Quem acredita comigo assim? Adore o nome de Jesus aqui neste lugar. Eu vou te dar alguns segundos para poder adorar a Deus. Deixa eu ver quem veio aqui para adorar de verdade. Vai. Abra essa boca santa e adore o nome de Jesus. Abra essa boca santa e engrandeça o nome do Eterno. Só quem pode adorar ao nome do Deus Todo-Poderoso. Só quem pode adorar ao Deus da nossa salvação. Adore ao nome de Jesus. Pedro estava dizendo: mantenha a santidade, ainda que seja debaixo de perseguição. Mantenha a santidade, ainda que seja debaixo de adversidade. Manter o cargo debaixo de perseguição é fácil. Manter a postura debaixo de perseguição é fácil. Manter algumas coisas da vida diante da perseguição é fácil. Difícil é manter a santidade, porque a tribulação endurece o coração. A tribulação faz com que você queira descer do altar. Então Pedro está dizendo a eles sobre tudo que vocês perderam. Alguns de vocês perderam casa, perderam propriedades, perderam direito, mas em nome de Jesus, não perca a santidade, porque a santidade é a maior identidade do cristão. O que nos faz diferente deste mundo é a marca da glória de Deus sobre a nossa vida. Pedro está dizendo: permaneça santos. Pedro está dizendo: permaneça inabalável, continua puro, fuja do pecado, fuja das tribulações, fuja das transgressões, fuja dos pratos dessa vida, fuja de todas as tribulações, porque a nossa recompensa será lá no céu. A nossa recompensa será lá no céu. Oh, glória ao nome de Jesus. A nossa recompensa será lá no céu. Se existe um povo que está precisando ouvir sobre santidade nos nossos dias, é o nosso povo pentecostal assembleando. Porque parece que a gente abraçou os dons e colocou lá do lado de fora a ideia de santificação. O mesmo Espírito que te faz pular aqui tem como propósito te fazer dar testemunho lá. O mesmo Espírito que faz você falar línguas aqui também não permite que você fale palavrão lá. O mesmo Espírito que te usa para cantar aqui e impede você de cantar a mulher do outro lá. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque a santidade e os frutos do Espírito caminham lado a lado. Nós estamos no meio de uma geração que fala línguas estranhas aqui, mas acaba falando palavrão lá. Que canta bonito aqui, mas acaba cantando o esposo da vizinha lá. Não tem como, não sai dois tipos de água da mesma fonte. O Espírito que te move aqui vai te fazer santo aqui e santo lá também. O Espírito que te enche aqui. Oh, glória ao nome de Jesus.
A gente acha que ser cheio do Espírito Santo é fazer uma campanha de 20 dias no monte, vir para a igreja, cantar, orar, pregar e movimentar. Não é isso, não é só isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser diferente em todos os lugares que você pisa. É diferente no trabalho, é diferente na família, é diferente. Eu fico maravilhado com esse suposto Espírito que faz o povo falar línguas, mas não faz o povo controlar a própria língua. O Espírito que eu conheço me faz falar línguas, interpretar a línguas, é também segurar a língua, é usar a língua para poder adorar em espírito e verdade. Deixa eu ver quem acredita nesta santidade. Deixa eu ver quem acredita. Solte o grito de glória para poder adorar. A santidade é maravilhosa. A santidade de Deus, ela é gloriosa. Por quê? Porque a santidade de Deus é o único atributo de Deus em que os anjos adoram. Lá em Isaías capítulo de número 6, versículo de número 3, ele teve a visão. E lá em cima os querubins clamavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em Apocalipse capítulo 4, verso 8, os 4 animais viventes também cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que era, o que é e o que há de vir. Eles exaltavam a santidade de Deus. Eles enalteciam a santidade de Deus. Por causa da santidade absoluta de Deus e da natureza humana pecaminosa, o homem jamais poderia se aproximar dele. A santidade de Deus, ela é tão excelsa. A santidade antológica de Deus, a sua santidade própria, ninguém é igual a ele. Ele é um ser diferente de todos os outros seres. Não existe ninguém que se compare a ele. Ele é poderoso em majestade. Isso é a santidade ontológica de Deus. A outra santidade é a santidade moral. Deus é inalterável. Não há possibilidade de Deus pecar. Não tem como ele cair em pecado ou se coadunar com qualquer transgressão. É esta santidade que é comunicada a nós. O Espírito Santo comunica a nós o reflexo do caráter de Deus. Por causa da cruz do Calvário, lá no Antigo Testamento, era por causa de ritos religiosos. Mas o erro, a falha, o pecado está intrínseco na natureza humana. Tudo que nós fazemos sempre vai dar errado, sempre vai ser imperfeito. Isaías disse que as nossas maiores obras são trapos de imundícia. Há 2 conceitos para trapo de imundícia. O primeiro conceito eram os trapos que enrolavam as feridas dos leprosos. O segundo eram os trapos que eram usados para conter o fluido menstrual da mulher nos seus dias. Então Isaías diz: a melhor coisa que nós fazemos é considerada como trapos de imundícia. A gente não faz nada perfeito, porque na nossa natureza há imperfeição. Mas eu gosto da Bíblia Sagrada, porque o escritor
escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 11 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não da criação, nem por sangue dos bodes e nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo feito uma eterna redenção. Lá no capítulo 10 e no verso 19 ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Ei, o acesso estava fechado, as portas estavam fechadas, mas Jesus, com seu sangue no alto da cruz do Calvário, rasgou o véu, derrubou a muralha que separava a gente de Deus, que separava a gente dos judeus, fez de nós um único povo, nos abriu o caminho. E o escritor aos Hebreus diz: quando você entrar na presença, entra com ousadia, entra com autoridade. Não é por causa de você, não é pelo que você faz, mas é por causa do sangue. O sangue de Jesus é quem nos faz santo e nos coloca na presença de Deus. Deixa eu ver quem foi alcançado por este sangue. Deixa eu ver quem foi alcançado. Solte o grito de glória para poder adorar. Pegue na mão desse crente que está do seu lado, segura na mão dele e diga para ele: você só está aqui por causa do sangue. Diga para ele: você só é o que é por causa do sangue. Diga para ele: tudo que está sobre a sua vida é fruto do sangue. Quem pode adorar a Deus pelo seu sangue? Nós estávamos em um lugar, junto com o querido pastor Napoleão Falcão, e ele nos disse algo muito interessante. Ele disse assim para mim: pastor Cleito, Deus olha para nós de cima da tampa do propiciatório. Eu achei isso maravilhoso e fui pesquisar a esse respeito. O que ele estava querendo dizer é que Deus nos enxerga a partir do sacrifício de Cristo. Deus, quando olha para nós, Ele não olha para nós diretamente, Ele olha para nós através do sacrifício de Cristo. É por isso que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Deus não poderia olhar para você direto, porque o pecado que está em você fazia com que a sua santidade eliminasse e matasse você. Mas por causa do sangue é que Ele nos enxerga. É por causa do sangue. Então quando Deus olha para nós, Ele não olha diretamente para você. Não é o seu terno, não é a sua saia, não é o seu brinco ou sua falta de nada, não são ritos religiosos. Sabe o que é? É o sangue. É por causa do sangue. Logo a sua ira é aplacada, a sua justiça é satisfeita, e em Cristo Jesus nós somos abençoados. Todas as bênçãos que nós temos hoje, ela vem por causa do sangue. Todas as vitórias que vêm sobre a nossa vida hoje é concedida por causa do sangue. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que só quem era da família de Levi é que poderia trabalhar no templo. Para poder trabalhar no templo, tinha que nascer na tribo dos levitas, que era dividido em 3 famílias. Não era para qualquer um. Eu sei que tinha gente que gostava, queria poder trabalhar, mas não podia, porque era exclusivo
exclusivo da tribo de Levi, lá no alto da cruz do Calvário, Jesus quebrou todo o exclusivismo. Você está doido, pastor? Tô não. É a Bíblia que me ensina isso, porque lá no livro do Apocalipse, eles cantaram dizendo que o Senhor foi digno de tomar o livro e comprou para Deus homens de toda tribo, nação, língua e povo, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Hoje você só tem o direito de ser o que é por causa do sangue. Hoje você só é pastor, você só é pregador, você só é cantor por causa da graça, porque o sangue te santificou. Se não fosse isso, você não chegaria a lugar nenhum. Portanto, a administração do reino hoje não está subjugada à genealogia, não está subjugada à família. Todas as famílias são aceitas no trabalho por causa do sangue. Deixa eu te dizer uma verdade: você só é o que é por causa do sangue que te santificou e te colocou na presença e te fez ser o que você é. Isto é santidade. Eu quero profetizar em nome de Jesus que nesses últimos dias, antes da trombeta soar, antes dele raiar nas nuvens, Deus mandará dos céus um avivamento sobre esta igreja, sobre as nossas vidas. A santidade voltará aos nossos púlpitos, a santidade voltará no meio do nosso povo, o andar digno, a conduta ilibada voltará a ser tema de palavra. Quem acredita nisso aqui, deixa eu ver. Solte um grito de glória para poder adorar ao nome de Jesus. Pegue na mão desse crente que está do seu lado, diga para ele: você é santo. Diga para ele: você é santificado. Você é santo. Sabe por que é que você é santo? Porque Paulo disse que o Espírito Santo de Deus, ele é o selo e penhor da nossa salvação. Todos nós sabemos que lá naqueles dias, toda a propriedade, todos os animais, eles eram selados como marca de pertencer a alguém. Então Paulo está querendo dizer para nós: o Espírito Santo, ele é o selo da promessa de Deus. A maior marca de que você é santo e é propriedade de Deus é ter em si o Espírito Santo de Deus. Segundo, você também recebeu o penhor. O Espírito Santo é o penhor. A ideia de penhor para os dias era garantia. Quando alguém iria comprar uma propriedade, ele dava pelo menos 70% do dinheiro. Aquilo era penhor, aquilo era garantia. Então Paulo está querendo dizer para nós que quem tem o Espírito Santo está marcado e já está praticamente comprado, já é santificado. Talvez você que não frequenta escola dominical não saiba disso, mas quando os demônios passam por nós, eles veem quem é propriedade, eles sabem quem é santo, eles olham e vê a marca do Espírito Santo. É por isso que lá em Atos 19 ele disse para os filhos do sacerdote: eu sei quem é Paulo e sei também quem é Jesus, mas e vocês? Quem vocês são? Vocês não são ninguém. Eles têm a marca, eles têm o selo, eles têm o sangue. Deixa eu ver quem está comigo aqui nesta palavra. Dê um grito de glória para cortar esse lugar. Vai adorando ao nome de Jesus, vai adorando ao nome de Jesus, igual os serafins cantaram. Vai, canta a ele, exalte a ele, igual os querubins cantam, bendiga o nome dele. Oh, vai adorando a sua santidade. Adore a santidade do Todo-Poderoso aqui dentro. O capítulo de número 1 e o versículo de número 15 e 16, ele é a espinha dorsal doutrinária de toda a epístola de Pedro.
Ao decorrer de toda a epístola, ele vai desenrolar esse aspecto de santidade em todas as áreas, porque ele mesmo diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, sim ou não? Daqui a pouco na carta ele vai desenrolando todos os aspectos. Ele diz que essa santidade precisa ser vista no meio dos pagãos, precisa haver na sujeição às autoridades, precisa haver no trato da esposa para com o marido, do marido para com a esposa. Ele pega todos os aspectos da vida do cristão e diz que essa santificação, ela vai interferir e influenciar em todas essas áreas, a ponto de nos conduzir até o dia do arrebatamento. Oh, glória ao nome de Jesus. Até o soar da última trombeta, o Espírito Santo de Deus tem como objetivo nos aperfeiçoar. Oh, glória, esses dias eu estava no café conversando com meu filho e a minha esposa e disse: ser repreendido, ser açoitado é privilégio de quem é santo, é privilégio de quem é filho, porque quem é filho, se escorregar, logo ele repreende, logo ele açoita. A maior dor de quem não é filho é porque ele peca, ele se prostitui, ele adultera e não tem quem repreenda. Paulo disse isso em Romanos capítulo 1, dizendo que Deus os abandonou às paixões infames. Não tem ninguém que se levante para poder dizer que ele está errado, mas se cada um de nós aqui, se nós tropeçarmos ao sair daqui, logo o Espírito Santo opera em nossos corações, processa, dizendo: você é filho, você é santo, você não pode falar assim, você não pode vestir. Eu fico maravilhado com algumas vestimentas de alguns pregadores que conheço, que são vestimentas que exaltam a sua sensualidade, e ele chega no púlpito dizendo que está cheio do Espírito. Quer dizer que o Espírito que está usando ele no púlpito não usou ele para colocar uma calça de macho, uma roupa de homem. Ei, levante a mão para poder adorar, se você entende essa. O mesmo Espírito Santo que fala na minha boca aqui, fala na boca da minha esposa em casa também. Se eu estiver andando errado, Deus usará. Se ela estiver andando errado, Deus falará. Porque nós somos filhos e ser repreendido é privilégio de quem nasceu de novo. Deixa eu ver quem está compreendendo essa palavra. Deixa eu ver quem está compreendendo. Solte um grito de glória para poder adorar ao nome de Jesus. Levante a mão e por alguns segundos adore o nome de Jesus. Eu vou lhe dar alguns segundos para poder bendizer ao nome de Jesus. Só quem pode adorar. Oh, glória ao nome de Jesus. Olhe para esse crente que está do seu lado e diga para ele: você é santo, você é santificado, você tem que ser diferente. Diga para ele: você é sal da terra, você é a luz do mundo. Diga para ele: você é o reflexo de Jesus dentro da sua casa. Agora pergunta para ele, de acordo com as suas atitudes: quem é que as pessoas estão enxergando na sua família? Eles veem a revelação de Jesus Cristo ou eles veem a revelação de Satanás? Porque a santidade é o reflexo da imagem de Cristo e a carnalidade é o reflexo da imagem de Satanás. Eu não quero parecer com o diabo. Nesta noite eu quero parecer com Jesus. É com Ele, é com a presença dele. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Levante a mão e por alguns segundos adore o nome de Jesus. Paulo escreveu
em 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58, dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, ele não é vão no Senhor. Salmo de número 17, versículo de número 5 diz: meus passos seguem firmes nas suas veredas, os meus pés não escorregar. Quem é de Bíblia vai dar glória agora. Salmo de número 20, versículo de número 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas hoje aqui na Adebras Vargem Grande nós já levantamos e estamos de pé. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6 diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até o dia da vinda de Jesus Cristo. Quem acredita nesta palavra, dê um grito de glória para acordar Vargem. Eu vou te dar alguns segundos para adorar, vai. Só quem pode adorar. Enquanto você adora, Ele te cura. Enquanto você adora, Ele te renova. Que a depressão bata em retirada agora. Que o transtorno de ansiedade caia por terra agora. E a glória do Deus de Israel seja vista sobre a nossa vida nesta noite. Quem pode adorar ao nome de Deus? Ai de nós se não fosse o sangue. Ai de nós se não fosse o sangue. Ai de nós se não fosse o nome. Porque ninguém aqui tem um nome maior do que o nome dele. Nenhum outro nome na face da terra tem mais moral no céu do que o nome de Jesus. Vou repetir isso daqui porque isso aqui é Bíblia e é teologia. Ninguém na face da terra tem um nome que tenha mais moral no céu do que o nome de Jesus. Só existe um nome pelo qual o céu lhe ouve, é o nome de Jesus. É por isso que ele disse para nós: quando vocês forem orar, quando vocês forem falar com Deus, orem no meu nome, falem no meu nome, porque só esse nome é que tem moral lá nos céus. Só esse nome é que, por quê? Porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Mediador não é santo católico, mediador não é Cida, não é Aparecida, não é Expedito, nada, está todo mundo morto. O único que está entre os homens e Deus é aquele que Paulo diz que ele exaltou o seu nome soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome. Oh, glória ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre os joelhos dos que estão nos céus, na terra, é também debaixo da terra, é toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O nome dele é que deve ser adorado aqui nesta noite. Ei, adora o nome de Jesus.
eu ver quem pode abrir essa boca santa e bem dizer ao nome. Com a permissão do pastor, fique de pé comigo em nome de Jesus. Oh glória, eu estou sentindo uma glória aqui nesta noite. Eu estou sentindo uma graça santa aqui nesta noite. Eu vou te dar alguns segundos para poder adorar, vai. Cadê o barulho de adoração? Cadê aquele barulho de louvor, de glória a Deus? Abre essa boca santa, glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que os querubins não cansam de dia e de noite de cantar santo. Santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Eles cantam todos os dias. Você pode adorar Ele aqui neste momento? Pegue na mão desse crente que está do seu lado aí, vai. Eu quero fazer uma oração neste momento. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos todos concentrados aqui nesta noite para adorá-lo na beleza da sua santidade. Aviva em nossos corações, aviva em nossos corações o senso de santidade novamente. Acende em nossos corações, ó Deus, o desejo, a vontade, o querer, as consagrações, os jejuns, os propósitos pararam, ó Deus. Mas nesta noite, na Debras Vargem Grande, eu posso contemplar que há uma chama do Espírito Santo sendo acesa nesta noite de hoje, movendo os nossos corações para a eternidade. Move nossos corações nesta noite, ó Rei. Move nossos corações nesta noite, ó Pai. Move o nosso interior e que ele flua para o exterior, e que o mundo, ao olhar para esta igreja, enxergue a sua presença. Vai renovando, Jesus. Vai renovando, Jesus. Vai renovando, Jesus. Vai renovando.